Todo dia, você é usado. Usado por empresas que querem sua atenção. Usado por gente que quer sua aprovação. Às vezes, usado até por você mesmo, para não encarar o que sente de verdade. Mas, e se isso não for só cansativo? E se for imoral? Existe uma única regra, atualmente esquecida, que pode transformar a forma como você se trata e como trata os outros. Hoje, você vai conhecer essa regra. E por que ela pode ser a coisa mais importante que você ouvirá em muito tempo. Immanuel Kant. Um nome difícil, uma vida simples. Viveu na mesma cidade, caminhava na mesma rua, no mesmo horário, todos os dias. Era tão pontual que os vizinhos ajustavam seus relógios por ele. E a despeito desta simplicidade, onde não havia celular, redes sociais, ainda que ele nunca viajasse, ele mudou o mundo. Kant influenciou a democracia, os direitos humanos, Einstein, a ONU, a maneira como entendemos o certo e o errado. E tudo começou com uma ideia simples, mas poderosa. A razão humana é sagrada e deve ser respeitada, sempre. Segundo ele, talvez sejamos a única chance do universo de entender a si mesmo. E se isso for verdade, então não há nada mais importante do que tratar essa consciência com respeito absoluto. Para Kant, não é moral aquilo que dá certo. Não é moral o que funciona. Moral é o que pode ser válido para todos, em qualquer lugar, a qualquer hora. Ele chamou isso de imperativo categórico. A versão mais impactante dessa ideia diz: age de tal forma que trates a humanidade, tanto na tua pessoa quanto na de qualquer outro, sempre como um fim, e nunca apenas como um meio. Traduzindo, nunca use alguém, nem a si mesmo, como ferramenta. Mentir, manipular, enganar, seduzir para obter vantagem. Tudo isso transforma pessoas em objetos, em escadas. E quando você faz isso, você destrói algo muito mais valioso do que a confiança, a dignidade. E pode ficar pior. Quando você faz isso com você mesmo, quando mente para si, quando se sabota, quando finge ser o que não é, você se transforma num estranho dentro da própria vida. Agora, pense. Quantas vezes você já fingiu estar bem, só para não preocupar ninguém? Quantas vezes engoliu sua opinião, sua dor, sua verdade, só para manter uma aparência? Quantas vezes aceitou menos do que merecia, só para não ficar sozinho? Isso também é se usar como ferramenta, quando você vive para agradar, quando se molda só para caber, quando violenta a si próprio para ser aceito, está se tratando como um meio, como uma engrenagem, como um objeto. E segundo Kant, isso é tão imoral quanto usar outra pessoa dessa forma, porque sua razão, sua capacidade de pensar, decidir, sentir, é sagrada e precisa ser tratada como tal, mesmo quando ninguém está olhando. Essa regra muda tudo. Ela questiona como lidamos com os outros e com o sistema em que vivemos. Manipular alguém emocionalmente para obter atenção? Vender algo que você sabe que não vale o preço? Fingir afeto só para obter sexo, status ou controle? Isso é usar o outro como um meio. E isso, para Kant, é a raiz de toda a imoralidade. Ele era crítico do capitalismo selvagem, da publicidade enganosa, da política baseada em aparência. Para ele, qualquer relação que transforma a gente em ferramenta é imoral. E se você observar com atenção, vai perceber quantas vezes já esteve dos dois lados, usando ou sendo usado.
E esse ciclo só muda quando alguém decide quebrá-lo, começando por si mesmo. Kant dizia: você tem um dever com você mesmo, o dever de não se trair, de não se sabotar, de não se abandonar, porque a forma como você se trata determina tudo o que você permite e tudo o que você oferece. Mente para si mesmo, vai mentir para o mundo. Se trata como lixo, vai aceitar migalhas. A base da moralidade não está só nos outros. Está em como você encara o espelho. Está em como você se cuida, mesmo no silêncio, mesmo no caos. Kant acreditava que a mentira interior era a origem de todas as outras, que a violência contra si sempre transborda nos relacionamentos, na sociedade, no mundo. Aos 40 anos, Kant percebeu que estava desperdiçando a própria vida. Acordava tarde, se distraía, fugia de suas próprias ideias, até que decidiu mudar, não por vaidade, mas por princípio. Criou uma rotina rígida. Passou a viver com propósito, com clareza, com respeito. Ele chamava isso de desenvolver caráter. E essa ideia de que o caráter não nasce pronto, mas é construído, é fundamental em seu pensamento. Caráter, para Kant, não nasce com você. É algo que você constrói. A cada escolha, a cada renúncia, a cada não que você diz ao que te corrompe. É viver por princípios e não por impulsos, mesmo quando é mais fácil desistir, mesmo quando o mundo está distraído. Talvez você nunca leia Kant, tudo bem, mas se lembrar disso já é suficiente. Não use ninguém como ferramenta. Não traia quem você é para se adequar à expectativa de ninguém. Não trate sua consciência como peso, mas como farol. Cada pessoa, inclusive você, é um fim em si mesma. E viver como se isso fosse verdade é o primeiro passo para mudar o mundo. Mesmo que você, assim como Kant, nunca saia do lugar onde vive. Se essa ideia te tocou e fez sentido, deixe seu like para espalhar essa mensagem. Inscreva-se para mais reflexões que transformam. Ative as notificações. E se quiser entender como essas dinâmicas afetam nossos relacionamentos, confira nosso vídeo sobre como a sociedade atual está matando o amor. Te vejo em breve.